Soltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, turma! Inscreva-se no canal, deixe seu like. É muito importante que você deixe seu like neste vídeo, porque a gente vai falar sobre o 38º título carioca do Flamengo. O Flamengo é campeão, gente, e tem quem reclame. Ora, vamos lá. Eu até falei na minha live que foi realizada. Aliás, muito obrigado, tá muito boa a pizza. Obrigado a todos que contribuíram no Superchat. Eu falei muito na minha live sobre isso. O recorde nosso de lives aqui no canal, um dos recordes, uma das maiores, o recorde é único, né? Mas uma das maiores marcas que tivemos aqui na live foi quando o Flamengo perdeu o campeonato para o Fluminense no ano passado. Tava todo mundo puto da vida, né? E as pessoas mandando superchat, mandando mensagem, aquela coisa toda. E eu falei, o Flamengo perdeu o título carioca de forma vergonhosa para o Fluminense. E agora ganha o Campeonato Carioca em cima do Nova Iguaçu, quando o Campeonato Carioca já tinha sido conquistado na semana retrasada. O Flamengo jogou para o gasto contra o Nova Iguaçu, gente. Foi um primeiro tempo muito ruim do Flamengo, até a parada técnica, é bem verdade. Depois o time melhorou e continua perdendo muitos gols, né? É um time que perde muitos gols, ainda. Isso aí vem desde os tempos do Domenech, lá em 2020, né, quando o Flamengo criava várias oportunidades e desperdiçava um caminhão de gols. Mas o Flamengo é campeão carioca. Ah, mas jogando de uma forma que não é legal, aquela coisa toda. Vamos lá, vamos olhar em retrospecto essa situação. O Flamengo jogou 3 vezes contra o Fluminense. Ganhou 2, empatou 1. Jogou contra o Vasco, empatou. Ganhou do Botafogo. Ganhou do Nova Iguaçu, que ganhou 2 vezes do Vasco. Pô, que mais o quê? Todo mundo esperava um espetáculo. Concordo, eu esperava mais do Flamengo no jogo deste domingo. Mas é campeão, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. A KTO é rubro-negra, hein? Você que não conhece a KTO não sabe o que está perdendo. Principalmente você que gosta de fazer a sua fezinha. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo. Colocando lá o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor do seu primeiro depósito. Vale até R$100, tá, pessoal? Ou seja, suponhamos que você deposite R$100. Eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse bônus, esse crédito, para fazer a sua fezinha no site kto.com. kto.com, tá? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Então, entre no meu Instagram, @BernardoAqui, tá? E confira nos stories as melhores odds do mercado para você diariamente, beleza? Voltando aqui ao tema. Foi um grande jogo do Flamengo, espetacular? Não. Mas é um jogo que deixa alguns ensinamentos para o técnico Tite. Eu acho que ele vai pegando esses ensinamentos à medida que o tempo vai passando. O Bruno Henrique, gente, já havia feito uma partida bem honesta contra o Milionários. Para mim foi um dos poucos jogadores que se salvaram naquela partida. E entrou bem demais no time do Flamengo nesse domingo contra o Nova Iguaçu, né? Tanto que fez um golaço, tanto que fez um baita gol. Aliás, eu estava na transmissão do Band Esportes, ao lado do Paulinho Jameli, meu amigo, né, que foi jogador de futebol, jogou no Santos, no São Paulo, e ele olhou para mim na hora que o Bruno Henrique fez o gol, falou, é muito difícil fazer esse gol, é muito difícil. O Bruno Henrique pegou assim, o Bruno Henrique é um craque, gente, é um craque. Quando você olha para o lado direito do Flamengo e vê lá o Luiz Araújo, que é um jogador voluntarioso, aquela coisa, fica difícil entender porque o Bruno Henrique não é titular desse time do Flamengo. Eu acho, não é informação, eu acho que com o passar do tempo o Bruno Henrique vai acabar virando titular desse time do Flamengo, sabe? Ele faz por onde? Ele faz por onde? Ele entrou mal em algumas partidas, mas qual foi o grande jogo do Luiz Araújo? Né? O Luiz Araújo é um ótimo jogador ali para recomposição, jogando partidas grandes, de repente, contra o Palmeiras, fora de casa, o que vai acontecer na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser um jogador importante para fazer a recomposição pelo lado direito, aquela coisa toda. Mas o Bruno Henrique, como ele mesmo diz, está em outro patamar, né? Então, eu acho que é um ensinamento que fica para o Tite. Outro ensinamento, que o Igor Jesus não pode ser a primeira opção para o meio de campo, né? No caso, o
Alan, mais uma vez, entrou bem no time do Flamengo, né? Aí você vai olhar e vai falar assim, pô, mas o Flamengo jogou com 2 volantes em algum momento. O Alan não entrou como segundo volante, tá? Entrou como segundo homem de meio de campo e o De La Cruz foi deslocado para fazer o papel do Arrascaeta, tá? Mais avançado. Como ele joga na seleção uruguaia, aliás, o meio de campo da seleção do Uruguai tem o Garte, Valverde e De La Cruz. O Arrascaeta é reserva do De La Cruz, inclusive. O De La Cruz, na seleção do Uruguai, joga mais avançado, como jogou depois da saída do Arrascaeta no jogo deste domingo, tá? O Bruno Henrique entrou lá dele, jogando pelo lado esquerdo. Aí você vai falar, pô, Bernardo, mas você tá caindo em contradição, cara. O Bruno Henrique tem que ser um jogador para entrar pelo lado esquerdo? Não, ele pode jogar pelo lado direito, pode jogar como centroavante, pode jogar em várias funções do ataque do time do Flamengo. Então não vejo esse problema não, tá? E o Bruno Henrique exercer esse papel pelo lado direito. Eu acho que merece há muito tempo a condição de titular dessa equipe, tá? No mais, cara, o Flamengo que é campeão carioca, vamos lá. Eu falei en passant aqui no início do vídeo, né? Contra o Fluminense era o campeão carioca, não é mais, agora é o Flamengo, e é o campeão da Libertadores. O Flamengo jogou 3 vezes contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Uma na Taça Guanabara e 2 na semifinal. Ganhou 2, empatou 1. Tá ruim? Tá ruim, repito. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou 0x0 jogando melhor. O Flamengo jogou contra o Botafogo, ganhou por 1x0 com gol no finalzinho do Léo Pereira. Tá ruim? Ganhou 2 vezes o Nova Iguaçu, metendo 4x0 no agregado. Nova Iguaçu que eliminou o Vasco da Gama, vencendo 2 vezes, aliás, o Vasco no Campeonato Carioca e empatando outra. Tá ruim? Flamengo sobrou nesse Campeonato Carioca, pessoal. Ai, mas eu não comemoro o Campeonato Carioca. Então você vai comemorar o quê, cara? Só Libertadores em Campeonato Brasileiro? Desculpa, não é essa a realidade. O Campeonato Brasileiro vai ser muito disputado nessa temporada. Libertadores também. Então pode ser que o Flamengo chegue longe e não seja campeão. E tá tudo bem. Tá tudo ok, tá? Então é preciso ter um pouquinho mais de consciência, entender que o Campeonato Carioca vale sim, não vale só na derrota, tem que valer na vitória. E o Flamengo, repito aqui, foi campeão em Carioca de forma indiscutível. O planejamento foi o melhor possível para a disputa do Campeonato Carioca. O Flamengo tem um puta de um preparador físico, que é o Fábio Mazeridian, que deixou esse time na ponta dos cascos. A ponto de um Arrascaeta, da pique da defesa do ataque para a defesa para acompanhar a lateral. Isso aconteceu no jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, quando ele foi acompanhar o Maicon, o esquerdinho. Então, comemore, torcedor do Flamengo. Nesta segunda-feira, esse vídeo está saindo bem cedo, vista a camisa do seu time, porque você merece. Dê-se a condição de comemorar, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.